Abaeté. A gente pergunta às vezes, Abaeté engole gente? Engole quem desrespeita, engole quem não entende. A lagoa engole gente. Você já viu lagoa engolir gente? Nunca tente descobrir o que está lá embaixo. A gente não faz se entender, a gente entende. As minhas tias, a minha avó lavavam nas águas do Abaeté. Que não é apenas a lagoa. A Abaeté é muito mais do que simplesmente a lagoa principal, que é a grande mãe, né? E aí, quem são essas mulheres ganhadeiras de Itapuã, descendentes das mulheres do Ganho de África? As mulheres de pescadores, as nativas de Itapuã, que para ajudar no sustento da família, precisava ganhar a vida de alguma forma. E hoje, enquanto grupo artístico cultural, porque eu sou uma ganhadeira de Itapuã também, o grupo do qual eu considero uma irmandade, eu não considero nenhuma instituição, considero uma irmandade matriarcal. Hoje leva a magia, o encantamento, mas não era um contexto romântico, porque o machismo também imperava. Então, as histórias de que é a lagoa que engole gente, de que tem um ser que mora ali e que puxa, né? Essas místicas nascem da própria topografia da lagoa, que de fato engole gente, engolia gente e as pessoas se afogavam. Quantas pessoas tiveram suas vidas salvas por essas mulheres que estavam ali, que vinha alguém para poder tomar um banho e elas explicavam, olha, não vá assim, tem que conhecer. E aí se dá o mistério da Lagoa da Abaeté. A Abaeté, ela tem uma importância enorme para o ecossistema. Tanto que ela já ganhou um prêmio da Unesco por toda essa biodiversidade, por preservar um espaço com dunas dentro de um lugar urbanizado. Temos outras lagoas dentro do Parque Metropolitano do Abaeté. Essa ligação, essa vazão de água e de lençóis freáticos do Abaeté para cá sempre existiu e continua fluente e viva até hoje. Porque a gente preservando a lagoa, a gente está preservando o outro ambiente aqui, que é o mar. Porque aqui, quando a maré está seca, muita gente não percebe, mas a água que surge aqui é água doce. Itapuã é literalmente banhado por águas doces e salgadas. Tá tudo atrelado, são braços, sabe? São braços que desaguam. Não é porque é urbano ou porque é grande cidade que a natureza vai parar de exercer a sua essência. Sou candomblessista e ali eu faço oferendas para Oxum. Quando a gente vai para Oxum, é também uma mãe, né? Ela dentro do axé, é o útero, ela que dá a vida, né? Então ali naquela lagoa a vida está nascendo. Mas também tem uma lenda, né, relacionada aos indígenas, que era um indígena chamado Abaeté. Então ele acaba morrendo e a sua companheira passa meses chorando e ela gritava tanto o nome dele, Abaeté, Abaeté, que fica o nome Abaeté e é ali que se forma a lagoa a partir do choro dela. Eu acredito que a lenda sempre tem um cunho de verdade. É uma história que foi modificada de uma certa forma, até para a gente se encantar, né, com o que ela tem para trazer, qual é o ensinamento que ela traz, porque toda lenda traz algum ensinamento. Então a gente, através da lenda, a gente aprende como ser uma pessoa melhor.